Hoje, 7 de abril do ano 2022, às 8 horas e 16 minutos, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e, desde já, peço desculpas pelo pequeno atraso aí, problemas aqui técnicos, mas que acredito que nenhum prejuízo trará ao nosso trabalho. E com relação à ata da sessão anterior, Ana Cláudia, por favor, se puder espelhar, para que possamos aí, a última sessão nossa, dia 29 de março, a 11ª ata, está sendo aí espelhada para que a gente possa corrigir ou já, desde já, aprová-la. Todos de acordo? De acordo. Aprovada a unanimidade. Expediente algum, Ana Cláudia? Não há, Excelência. Não há expediente. Então, aqui vamos comunicações, indicações e propostas. Hoje temos aqui o retorno da doutora Darcy Oliveira, que ficará conosco por 30 dias, doutora Darcy? Até o dia 20. Até o dia 20. De hoje então, até 14 dias, Seja bem-vinda, é sempre um prazer revê-la e tê-la aqui conosco. Certeza de trabalho profícuo e que o Ministério Público estará bem representado. Seja bem-vinda, doutora Darcy. A moção de boas-vindas aí, todos de acordo, não é isso? Desembargador Saraiva, desembargador Gilson. E eu tenho aqui umas proposições que acredito que possamos fazê-la em conjunto. Hoje temos o lançamento aí do livro do Dr. Patrício Lobo. Acredito que todos receberam o convite de Sua Excelência em gabinete, o exemplar do livro, e que será lançado hoje na Smarne. Se não estou enganado, me corrija, desembargador Saraiva, às 17h30, não é isso? Perfeitamente, presidente. Às 17h30, então, a moção de aplauso aí para o Dr. Patrício Lobo pelo excelente trabalho. O livro, a escrita da sua dissertação de mestrado, né, e que ele torna aí aberto ao público jurídico que possa ter acesso aí ao seu excelente trabalho. Então, obviamente, a proposição é conjunta, aprovada. O Ministério Público se associa? Claro, Excelência, me associa, sim. Então, Ana Cláudia, o expediente aí que seja direcionado ao doutor Patrício Lobo, parabenizando Sua Excelência. E já, desde já, confirmamos presença do desembargador Gilson, não sei se estará em terras potiguares à tarde. Eu tenho uma reunião com o TSE após a sessão. Se der, eu vou. Pronto, eu estarei lá. Desembargador Saraiva também? Provavelmente, presidente. Provavelmente. Então, pronto. Também uma proposição aqui de congratulações conjunta. Doutora Gabriela Rebouças aí tomou posse no Conselho Federal. E estamos aqui fazendo a proposição em conjunto, parabenizando Sua Excelência, ela que é uma advogada atuante e que agora irá abrilhantar a advocacia potiguar lá na capital federal. Então, aprovado, obviamente, a unanimidade, a proposição é conjunta. Doutora Darcy, Ministério Público se associa? Associa, Excelência. E hoje é o natalício de Dona Lourdes. Dona Lourdes, uma paraibana radicada em terras potiguares, que quem tem o prazer de conhecê-la sabe a doçura que é a esposa, a mulher do nosso desembargador Gilson Barbosa. Então, a Dona Lourdes, saúde, felicidades e que
Deus a proteja, continue protegendo, né? E que ela tenha muitas alegrias, muitos anos de vida. Então, desembargador Gilson, como se diz, é impedido nessa votação. Impedida, exatamente. A proposição é conjunta, minha do desembargador Saraiva. Doutora Daci, obviamente, se associa, acredito que tenha convivido com Dona Lourdes lá em Martins, na comarca de Martins. Ia muito lá. Me associo e mando meu abraço pessoal. Pronto, leve o nosso abraço, desembargador Gilson. Dona Lourdes. Eu vou agradecer. Aprovado. Final, agradeço. Isso. E aí, Ana Cláudia, o expediente aí direcionado à Dona Lourdes. E, por fim, um voto de pesar aí, tristeza em razão do falecimento do professor Meroveu, professor de muitos e com muitos dos que estão aqui na corte conviveu e que deixa saudades aí a todos. Então, todos de acordo, proposição conjunta também, não é isso? Desembargador Saraiva, desembargador Gilson. De acordo. E, por fim, um voto de pesar aí. Hoje, conhecemos aí o Rio Grande do Norte mais triste aí, faleceu o ex-senador Garibaldi, pai do ex-senador Garibaldi Filho, e avô do deputado federal Walter Alves. Então, aí proponho aqui o voto de pesar. Podemos fazer também em conjunto, não é isso? Desembargador Saraiva, desembargador Gilson. Então, Ana Cláudia, os expedientes aí que sejam direcionados aí. Ele também é pai do presidente do Tribunal de Contas do nosso estado, Paulo Roberto. Então, Ana Cláudia, por favor, faça o encaminhamento. Ministério Público se associa, doutora Daci? Associa, excelência. Então, o Ministério Público se associa. E, com isso, esgotado aí as proposições, desembargador Saraiva Sobrinho. Presidente, naturalmente, como já voltei, acompanho as proposições feitas por Vossa Excelência em conjunto e gostaria tão somente de realmente destacar a importância dessas propostas. Primeiro, em razão quanto à doutora Gabriela Rebouças Barros, né, empossada como conselheira da OAB, conselheira federal. Isso mostra, além de sua capacidade enquanto advogada, também leva o Rio Grande do Norte para além de fronteiras, para Brasília, e quiçá pelo mundo todo. Então, a doutora Gabriela Rebouças, nossos cumprimentos, nosso abraço, naturalmente extensivo ao seu pai, nosso colega e amigo desembargador João Rebouças. No segundo momento, senhor presidente, também já votei, mas eu queria destacar a importância do livro do Dr. Patrício Jorge Lobo Vieira, cujo título, Internação Psiquiátrica, Constituição, Direito e Medicina, Teoria e Prática, né? Este livro realmente também muita importância para o foro local, quiçá nacional, né? Tem a apresentação do psiquiatra Emerson Acurvede Nunes e prefeito Leonardo Martins, ambos da área de medicina. Então, é uma junção de esforço, como se a gente estivesse cuidando de medicina legal, né? Que a gente estudou na faculdade. E esse livro diz o seguinte, foi anotado aqui, é um assunto de extrema sensibilidade e de alta complexidade, envolvendo a dignidade da pessoa humana, restrição de direitos fundamentais e o dever de proteção do Estado às pessoas em situação de vulnerabilidade, sendo assunto recorrente em inúmeras discussões no âmbito médico-jurídico. Então, é a questão até de medicina com direito, e mostra a grandeza da obra como um todo, e além de que estimula os nossos demais colegas a produzirem obras que venham ajudar no nosso dia a dia enquanto atividade jurisdicional. Então, ao doutor Patrício, nossos cumprimentos, nosso agradecimento pela iniciativa, e só corrigindo, presidente, a solenidade do lançamento será às 17 horas, não 17h30. Eu me equivoquei quando confirmei 17h30, e será na Escola da Magistratura. Por fim, senhor presidente,
por fim, senhor presidente, realmente renovar esse voto de pesar, agora em conjunto, ao professor Meroveu Pacheco Dantas, ele que tinha 91 anos de idade. O professor Meroveu, eu chamava ele de Meroveal, né, brincando assim, realmente foi o professor de todos nós. Eu acho que todos os nossos colegas desembargadores, grande parte de juízes, procuradores de justiça, promotores, sentaram no banco onde o professor Meroveu ensinava a prática forense. Uma pessoa maravilhosa, de um fino trato, interessado, se esforçava e trabalhava conosco, estimulava, acima de tudo, o exercício da carreira, seja para advogado, seja para promotor, seja para juiz. Eu tenho em doutor Meroveu aquela referência que ele leva para o céu, mas deixa aqui as suas grandes lições. Então, a doutor Meroveu, que participava no Senadinho, lá no Natal Shop, com os amigos da época, gostava muito de cuidar, tratar do direito e discutir com as partes. E também, como eu disse ontem, eu tive a honra de, enquanto presidente do TRE, em solenidade no dia 6 de julho de 2012, conceder ao grande professor, ao grande jurista, ao grande procurador do Estado, a medalha de mérito eleitoral Tavares Liria. Eu estou aqui com foto, relembrando aquele momento de grandeza, onde eu tive em vida a oportunidade de saudar, de homenagear o grande professor Meroveu Pacheco Dantas. Era só essa argumentativa que eu tinha, presidente. No mais, acompanha a Vossa Excelência, que foi proposto. Perfeito, desembargador Saraiva. Desembargador Gilson Barbosa, comunicações, indicações e propostas. Só agradecer os votos que Vossa Excelência propôs aí e nada mais. Leva o nosso abraço a dona Lourdes. Esgotada essa etapa, nós temos aqui, eu visualizei a desembargadora Zeneide, não sei se ela ainda está na sala, ela saiu, Ana Cláudia? Não estou mais visualizando. Ela não está aqui. Ela entrou e saiu? Foi, desembargador. Então vamos iniciar aqui, tão logo ela entre, se avisa que a gente prioriza aí, são 2 processos em que Sua Excelência, a desembargadora Zeneide, irá participar do quórum aqui para julgamento. Vamos priorizar agora os que têm pedido de sustentação oral. E o primeiro deles é o número 98 da ordem cronológica, o HC, deixa-me ver aqui. 98. É o HC 80-2406, dígito 60, o ano 2022, o impetrante, Dr. Renato Luide de Souza Soares, paciente é o próprio, a autoridade coatora apontada aqui, o 18º promotor de justiça da comarca de Natal, o relator é o desembargador Saraiva Sobrinho. Processo em mesa, desembargador Saraiva? Em mesa, presidente. Em mesa, doutor Renato, Vossa Excelência tem até 10 minutos para sua fala, defesa oral. Bom dia, Excelência, obrigado. Excelentíssimo desembargador Glauber Rego, presidente desta Igreja Câmara Criminal, excelentíssimo desembargador Francisco Saraiva, nobre relator, excelentíssimo desembargador Gilson Barbosa, excelentíssima procuradora, doutora Daci Oliveira, nobres servidores e conforme dito pelo desembargador, o impetrante é paciente, né? A atuação do paciente, em sua grande maioria dos processos, é perante as varas da Fazenda Pública, na defesa de servidores estaduais. No ano passado, né, diante da tramitação de ações coletivas e ações individuais, né, foi adotado pelas varas o preenchimento de escolhendo a via individual para execução. Especificamente na 6ª vara, em 6 processos, o magistrado requeriu a declaração. O paciente já tinha essas declarações, tinha as cópias, as digitalizou e
no despacho imediatamente seguinte, o referido magistrado levantou a hipótese desses documentos serem adulterados, né? E abrindo prazo para o paciente se manifestar. Poucos dias depois, né, o paciente entrou em contato com seus clientes e apresentou nova declaração. O magistrado requereu uma outra declaração com firma reconhecida. Assim, foi atendido. Foi apresentado todas as declarações com firma reconhecida e foram juntados aqui no habeas corpus os 6 processos na íntegra, que todos eles tomaram o trâmite normal, né? Inclusive com sentenças procedentes, enfim. Essa explanação, né, que trago é mais no intuito de explicar de explicar a situação, mas não trago uma instrução processual aqui. Por quê? Se trouxesse e fosse pleitear uma absolvição ou um arquivamento pela inexistência de conduta, talvez, acredito, que o HC sequer seria conhecido, né, porque não caberia dilação probatória nessa via estreita do habeas corpus. Mas a tese que trago é a seguinte: bem, ainda que levado a acusação, o que se investiga, a tese mais pejorativa, o documento foi adulterado, precisa-se ver se o mesmo ele feriu a fé pública, né? Então, o documento, sendo adulterado, ele teve capacidade de enganar, de ludibriar, de mudar o curso do processo? Não. Mostro, nesse ponto no HC, que foram juntadas declarações, as fotocópias não autenticadas, foram juntadas declarações, e em menos de 24 horas após, no despacho imediatamente seguinte, o magistrado disse, em outras palavras, que, apesar de não ser perito, verificava a olho nu, né? Sobre essa situação, o STJ já pacificou, né, entendimento de que, inicialmente, existia a tese de que a fotocópia não autenticada, ela caracteriza a tipicidade do fato. Posteriormente, começou-se as decisões seguirem no caminho, de afirmar o seguinte: as fotocópias, mesmo que não sejam autenticadas, se elas enganarem, se elas mudarem o fato, se elas ferirem a fé pública, seria um fato típico. Mas, se essa adulteração for grosseira, perceptível ao olho nu, ela é um fato atípico. Esse é o posicionamento do STJ. Decisões também, nesse sentido, já foram tomadas por esta egrégia Câmara Criminal. Então, não trazendo uma dilação probatória ou uma busca de uma declaração, de uma concessão da ordem, no sentido de dizer que o documento não era adulterado. Não. A tese que trago, repito, estando adulterado, sendo adulterado, ela feriu a fé pública ao ser vista imediatamente pelo juiz e não trazendo nenhuma alteração ao processo, né? Como mencionado, os processos já tomaram trâmite irregular, inclusive dos 6, já tem 3 ou 4 já julgados, com ações procedentes, com cálculos homologados. Excelência, então, diante disso, pleiteando a atipicidade dos fatos, tendo em vista de ser documento, ainda que considerado adulterado, não feriu a fé pública e foi vista, independente de perícia, foi vista a olho nu pelo magistrado, estaríamos diante da atipicidade do fato, da conduta, e passível de trancamento do inquérito policial pela via do habeas corpus.
É assim que requeiro e agradeço a oportunidade da sustentação. Obrigado, doutor Renato. Eu que Desembargador agradeço. Saraiva, antes de passar a palavra à Vossa Excelência, a desembargadora Zeneide está na sala conosco. Desembargadora Zeneide, tão logo seja concluído o julgamento deste HCN, faremos os dois em que Vossa Excelência foi convocada. Perfeito? Bem rapidinho. Desembargador Saraiva Sobrinho, Vossa Excelência tem a palavra. Como vota Vossa Excelência? Presidente, cumprimento o advogado e também paciente pela sustentação. Mas, presidente, se nós analisarmos a partir da sustentação de Sua Excelência, da argumentativa, há uma necessidade... Desembargador Saraiva Sobrinho, Vossa Excelência permitir, eu teria uma questão preliminar. Eu não sei se você teria prevalência, seria antecedente aí do seu voto. Porque me parece, o único ato que é apontado pelo impetrante como ilegal seria o pedido do Ministério Público para instauração do inquérito. E, a rigor, o que pede na impetração é o trancamento do inquérito policial, que é presidido por um delegado de polícia. Todas as diligências, todos os atos são praticados pelo delegado de polícia. O que ele traz de toda a sua argumentação na impetração é de que o que foi apurado, e apurado pela polícia, presidido pelo delegado, chega-se à conclusão de que se tem um fato atípico. E nós não temos aqui a competência para julgar habeas corpus em que seja apontado como autoridade que seja ato ilegal praticado por delegado de polícia. Então, na minha visão, aí eu coloco essa questão preliminar. No sistema não tem a permissão da gente fazer esse voto, porque, na rigor, na matéria de fundo eu iria concordar com Vossa Excelência, mas eu trago essa preliminar no sentido de não conhecimento do HC em razão da incompetência aqui da Corte para julgar habeas corpus em que seja autoridade coatora delegado de polícia. Seria o habeas corpus impetrado a rigor na origem. Presidente, eu compreendi exatamente Vossa Excelência, tive essa impressão no primeiro momento, mas o que nós devemos observar, e eu observei, que o delegado está simplesmente cumprindo a determinação do Ministério Público por uma requisição, uma ordem, apure. Então, a autoridade coatora aí é o Ministério Público. O delegado não pode trazer para si essa responsabilidade se ele está tão somente executando algo que lhe foi determinado. Então, com essa argumentativa bem resumida, eu rejeitaria a preliminar. Desembargador Gilson Barbosa, com relação à preliminar, questão da competência. Acompanho o relator integralmente. Preliminar rejeitada. No mérito, desembargador Saraiva Sobrinho. Presidente, no mérito, como eu disse, a partir da sustentação do doutor advogado e paciente, ele busca assim, um revolvimento de prova, o que não cabe eleição comezinha de direito se discutir isso na via estreita na via estreita do HC, né? E no mérito, presidente, eu estou denegando a ordem. Trago uma argumentativa razoável a partir do Supremo. E eu argumentei dizendo que fulminar prematuramente a investigação pela via do habeas corpus é medida de caráter extremamente excepcional, cabível tão somente quando exsuja, sem a necessária dilação probatória, a ausência de justa causa, a sua continuidade. E é exatamente o que disse o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, da 5ª turma do STJ, quando escreve: é medida excepcional, só admitida quando restar provado inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fato probatório, a tipicidade, a ocorrência de causa extintiva, a ausência de indício de autoria e a ausência de prova de materialidade. Essa mesma conotação, traz o STJ, já julgamento recente, 2020, ministro Ribeiro Dantas, naquilo que interessa. O inquérito policial é procedimento administrativo de caráter inquisitório
cuja finalidade é fornecer ao Ministério Público elementos de informação para a propositura da ação penal. Também, ainda do STJ, agora o ministro Jorge Mussi, também em 2020, ele diz: não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da pessoa penal por vítima desta via, já que seria necessário um profundo estudo das provas, quais deverão ser oportunamente valoradas. E esse pensamento também foi externado, senhor presidente, pela douta Procuradoria aqui atuante, quando disse: encontram-se presentes as razões da continuidade do inquérito policial, tendo em vista suposta prática dos crimes tais, e mais à frente, já concluindo, desta forma, se faz necessária a continuidade do inquérito policial para se verificar a falsidade dos documentos, etc., etc. Então, nessa fase, em sintonia com a 17ª Procuradoria de Justiça, eu devo dizer que eu conheço e denega a ordem. Resumidamente, o voto está lançado. Eu acompanho Vossa Excelência Eu também. Não sei como é que vai ser registrado aqui no sistema, Ana, porque não tem essa questão preliminar, não tenho como registrar aqui. Mas no mérito eu concordo com o relator, o inquérito é uma fase prematura, muito embora o que traz o doutor Renato em sua argumentação é bastante significativo, há jurisprudência consolidada nesse sentido. No entanto, estamos ainda numa fase de investigação. Então, poderá até mesmo o inquérito concluir no mesmo sentido em que foi aqui defendido na tribuna virtual. Mas, para isso, nós não estamos aqui dizendo com o julgamento pela denegação da ordem que há culpado, aí já há um juízo condenatório. A rigor, a gente está dizendo que a investigação ela deve continuar, deve investigar e chegar à sua conclusão oportunamente. Então, eu acompanho o relator no mérito e o desembargador Gilson já adiantou, eu calculamos o resultado. A Câmara, por maioria, rejeitou a preliminar de incompetência suscitada pelo desembargador Glauber Rego, e no mérito, a unanimidade conheceu e denegou a ordem nos termos do voto do relator. Então, Ana Cláudia, eu vou registrar aqui como acompanhando o relator, e aí na ata aí você registra essa questão preliminar. Perfeito? Abraço, doutor Renato. Muito obrigado, excelências, pela oportunidade. Bom dia, presidente. Bom dia, desembargador Zeneide. Desembargador Gilson, desembargador Saraiva. Seja bem-vinda. E já vamos. Desembargadora Zeneide. Desde 7h30 que eu sofro aqui nesse computador para entrar e finalmente agora estamos aí. Pois não? Não estou vendo Vossa Excelência, não. Estou apenas ouvindo-a. Ana Cláudia, quais são os dois processos em que a desembargadora Zeneide está convocada aí, por favor? O 80 e o 79. O 80, o 80 o senhor é suspeição do senhor. E então, o 79. eu passo o 80, que tem sustentação oral, eu passo a presidência ao desembargador Saraiva Sobrinho. Há um registro da minha suspeição aí, desembargador Saraiva. 80, qual dos dois? Os embargos ou o recurso? É o recurso. Eu repeti o 80. Então, o 8 é o 79, não é isso? É o 80, desembargador Saraiva. É o recurso sentido distrito número 80.0235, dígito 67, ano 2021. O relator é o desembargador Gilson Barbosa. Há um registro aqui da minha suspeição. E com isso eu passo a presidência a Vossa Excelência. Me parece que é um pedido de sustentação oral. Não é isso, Ana Cláudia? Sim, senhor, mas o advogado não se encontra. Pode chamar. Bem, eu vou passar a presidência ao desembargador Saraiva aí Vossa Excelência. Eu assumo a presidência com muita honra, cumprimento inauguralmente a doutora Zeneide e volta esta... Pela ordem, senhor presidente, estou presente aqui na sessão para a sustentação oral. Ok, tá bom, aguarde um momento, então. Eu cumprimento a desembargadora Zeneide, que retorna a esta Câmara com a sua efetiva e competente colaboração.
O feito foi anunciado pelo desembargador Glauber, presidente natural da Câmara, e eu pergunto ao desembargador Gil se está em mesa. Está em mesa, sim. Então, está em mesa, havendo pedido de sustentação. Quem é o advogado, por favor, pode se apresentar. Doutor advogado, João Antônio, é isso? Isso, bom dia, Excelência. Bom dia. Vossa Excelência dispõe, a partir de agora, de 15 minutos. Bom dia, senhor presidente, desembargador Gilson Barbosa, desembargadora Zeneide, a quem eu estendo aqui os cumprimentos ao desembargador Glauber Rego, que não se faz presente nesse julgamento. Excelências, trata-se de um recurso... Só um minutinho. A desembargadora Zeneide está nos assistindo, nos ouvindo? Estou, sim, está tudo bem agora. Ok, pode prosseguir então, doutor. Não estou vendo, mas ouvindo a todos. Obrigado. Pode prosseguir, Excelência. Obrigado, Excelência. Trata-se de um recurso recurso de distrito, a qual essa defesa se insurge a partir de um edito de pronúncia oriundo da primeira vara criminal da comarca de Natal. Essa sentença de pronúncia, Excelências, ela se baseia numa delação premiada que foi homologada e ofertada ainda na fase inicial, no inquérito policial, por ocasião da audiência de instrução, o até então delator, colaborador, ele negou perante o magistrado a delação que foi formulada perante o representante do Ministério Público e auxiliada pela autoridade de polícia civil, um delegado da Delegacia de Homicídios aqui da capital. Excelências, inclusive é muito importante chamar aqui a atenção neste julgamento o depoimento do delator, aonde este afirmou perante o juiz de primeiro grau a coação que ele sofreu por parte do delegado, inclusive foi coagido a prestar essa delação na ausência de seu advogado não podendo falar essa tratativa com o promotor, né, ficou uma tratativa entre o delegado e o delator. O próprio delator fala que essa coação se deu dentro da unidade prisional, onde estava custodiado. Houve também, nessa tratativa, a negociata, assim podemos afirmar, segundo as palavras do próprio delator, que ele ofertando essa delação, ele aceitando essa colaboração, o próprio delegado assumiu o compromisso de requerer ao juízo a liberdade do mesmo. Coincidentemente, fato este, logo após a delação, de fato, o que o delegado havia prometido, até então de forma informal, mas isso está, como eu falei, registrado no depoimento em sede de instrução processual, né, o delegado, de fato, requereu a liberdade, pediu a revogação da prisão, então logo foi aceito pelo juízo, né, foi diferida, a prisão foi revogada. Então, a denúncia, ela partiu da premissa dessa delação, consequentemente, a sentença de pronúncia também, ela foi baseada nessa delação. Não existe, Excelências, nos autos, nenhuma outra prova, nenhum outro instrumento probatório que possa ligar a autoria da acusação do crime de homicídio perpetrado em desfavor do meu cliente, o recorrente Igor Mateus Lopes de Araújo, sendo restrita tão somente essa delação. Então, esse recurso que a defesa se insurge pede um provimento no sentido de que seja analisada a nulidade dessa delação e, consequentemente,
o edito de pronúncia ele seja também, por consequência, anulado. A defesa requer, né, como já pleiteado, a reforma da sentença de pronúncia, dando provimento a este recurso. É assim que se manifesta a defesa, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estar aqui presente nessa sessão. A presidência agradece a Vossa Excelência. A doutora Procuradora Darcy, alguma colocação a fazer? Não, Excelência. A palavra ao eminente relator. Presidente, eu distribuí previamente com os senhores o meu voto, que é um pouco longo, são 23 folhas aproximadamente, e como este voto escrito só interessa aos senhores, eu peço permissão para dizer que a minha conclusão na emenda é recurso conhecido e desprovido. Pronto, o relator vota pelo desprovimento, conhecimento e desprovimento. Desembargador Zeneide, como se manifesta? Presidente, bom dia. Um prazer enorme voltar a essa casa, um prazer enorme vê-lo, né, de Saraiva, desembargador Gilson, desembargador Glauber, doutora Darcy e agora, então, advogado. E eu digo sempre nos meus votos, né, quando eu tenho a oportunidade de falar, que a beleza do direito é exatamente isso. Os advogados, com bastante veemência, lutar pelo direito que ele acha que o cliente tem. No entanto, nós vimos aqui, desde a semana passada que eu recebi o voto está bastante denso, realmente. A ementa é enorme e ela diz exatamente o que os nossos doutrinadores e a jurisprudência toda o faz, no sentido de haver apenas, nesse momento da pronúncia, uma admissibilidade ou não da remessa do processo ao júri. E é isso que foi feito e eu acompanho totalmente os termos postos pelo relator. Também pelo desprovimento do recurso. A presidência agradece a Vossa Excelência, que está agora votando, também acompanho o eminente relator e, desde logo, proclamo que a Câmara, à unanimidade, desproveu o résimo nos termos do voto livre. Devolvo a presidência, agradecendo à desembargadora Zeneide, eu devolvo a presidência ao desembargador Glauber Herrera. Obrigado, desembargador Saraiva, assumo com muita honra a presidência e, já dando sequência, o outro processo em que foi convocada a desembargadora Zeneide é o número 79 na ordem cronológica, é o embargo de declaração número 13.28.35, dígito 34, ano 2011, a origem, a segunda vara da infância e juventude da comarca de Natal, embargante JMCB, advogado Dr. João Batista Machado Barbosa e outros, embargado do Ministério Público, relator o desembargador Gilson Barbosa, e temos anotado aqui a suspeição do desembargador Saraiva Sobrinho. A desembargadora Zeneide compõe o quórum aqui para julgamento. Desembargador Gilson tem a palavra. Como vota, Sua Excelência? Está em mesa. Eu voto o seguinte, distribuí previamente com os senhores, a emenda é pequena, eu vou lê-la. Penal e processual. Penal, embargo de declaração em apelação criminal. Pleito de nulidade da sentença por alegada incompetência absoluta. Acolhimento parcial. Superveniência da resolução 70/2013 do Tribunal de Justiça, atribuindo competência à 10ª Vara Criminal da Comarca de Natal para julgamento dos crimes praticados contra crianças e adolescentes. Reconhecida a incompetência da 2ª Vara da Infância e da Juventude, necessária a remessa dos autos ao juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Natal, que decidirá acerca da anulação, ratificação ou aproveitamento dos atos instrutórios e decisórios, alegada existência de omissões no acordo e pleito absolutório, pedidos prejudicados em razão do acolhimento parcial da nulidade e retorno dos autos ao juiz da Corte. É como voto, presidente. Desembargadora Maria Zeneide, como vota Vossa Excelência? Acompanho também, senhor presidente. Nenhum facto posto nesse tipo de recurso e eu acompanho plenamente o nobre relator. Também acompanho, matéria já pacificada, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Desembargadora Zeneide,
É um prazer revê-la aqui conosco. Vossa Excelência, que foi presidente aqui na Câmara Criminal, minha madrinha na chegada aqui na Corte, e é uma alegria tê-la aqui, ainda nesse curto espaço de tempo, revivendo aqui o nosso período, acredito, em torno de 3 a 4 anos aqui na Câmara Criminal. Então, um abraço forte, muito obrigado e seja Obrigada sempre bem-vinda. E pode me chamar, que eu estou sempre a postos para voltar à Câmara Criminal. Um abraço a todos, desembargador Saraiva. Beijo grande. Beijo Tchau, grande. Ana. Saúde. Nossa grande Ana, a ti. Obrigada, doutora Daci. Tchauzinho, um abraço. Outro, beijo grande. Na sequência, o número 88 na ordem cronológica é o habeas corpus número 80-2305, dígito 23, o ano 2022. Impetrante, Dr. Rubens Matias de Souza Filho. Paciente, Felipe Trindade da Silva. Autoridade coatora, juiz de direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Natal. Eu sou o relator. Processo em mesa. Dr. Rubens, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Está sem som, doutor Rubens. Está me ouvindo, doutor Rubens? O microfone dele está liberado. Vamos adiantar, vamos fazer o pregão de um outro processo, então logo o doutor Rubens aí retorne, a gente dá continuidade ao julgamento. O número 97, na ordem cronológica, é o habeas corpus número 80-2109, dígito 53, o ano 2022. Impetrante, doutor Flaviano da Gama Fernandes. Paciente, Bertone Vieira Alves, Valdemir Almeida de Andrade e Anderson Barbosa de Souza. Autoridade coatora, juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parnamirim. Desembargador Saraiva é o relator. Processo em mesa, desembargador Saraiva. Em mesa, presidente. Eu gostaria de antecipar... Doutor Flaviano, bom dia. Vossa Excelência tem até 10 minutos para a sua defesa oral. Seja bem-vindo. Presidente, antes, porém, de falar com o doutor Flaviano, eu gostaria de antecipar o resultado, né, nos termos do que eu me propus a fazer e distribuir com Vossa Excelência. Eu conheci e concedi a ordem. É uma extensão para os demais policiais envolvidos no mesmo caso. A argumentativa está posta no voto, de sorte que, deixando claro, eu concedi a ordem. Está estendendo aqui a ordem concedida no HC 81-36-36 de 57 do ano 2021. Ministério Público tem interesse em fazer a sustentação, doutora Daci? Não, Excelência. A sustentação oral não foi... Certamente, doutor Flaviano também não é isso, doutor Flaviano? Também não, Excelência. Exatamente na linha traçada pelo próprio Ministério Público em parecer e, obviamente, acompanhado aí pelo doutor relator. Sem necessidade de sustentação. Agradeço a atenção. Concedida a unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor Flaviano, um abraço forte, saúde. E Vossa Excelência que aniversariou recentemente, né? Foi. Então, parabéns aí para Vossa Excelência. Obrigado. Um abraço forte. A todos. Bom dia a todos. Meus cumprimentos, doutor Flaviano. Parabéns pela data. Bom dia, doutor Flaviano. Obrigado a todos. Um abraço. Excelência, sim, doutor Rubens está na sala. Estou ouvindo agora, doutor Rubens. Eu vou retomar o pregão aqui. É o número 88 na ordem cronológica, é o HC 80-2305, dígito 23, ano 2022. Impetrante, doutor Rubens Matias, já está na sala. Paciente, Felipe Trindade da Silva. Autoridade coatora, juiz de direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Natal. Eu sou o relator, processo em mesa. Doutor Rubens, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo presidente da Colônia da Câmara Criminal, desembargador Glauber Rego, eminente desembargador Gilson Barbosa, eminente desembargador Saraiva Sobrinho, ilustríssima procuradora de Justiça Daci, aos advogados e servidores que acompanham a sessão da Câmara Criminal, os meus sinceros cumprimentos. Trata-se de habeas corpus que tem como paciente o senhor Felipe Trindade da Silva, que foi
preso em flagrante no dia 25 de fevereiro de 2022 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Consta do auto de prisão em flagrante que os policiais militares, ao receberem uma denúncia anônima, foram a uma residência sobre a fundamentação de um suposto crime de tráfico de drogas. Falo de uma equipe policial. Fizeram um verdadeiro cerco à residência do paciente, em que, conforme consta nos depoimentos policiais, 2 ficaram na parte dos fundos da residência e os outros 2 na abordagem da frente da residência. Estamos falando de uma informação de uma denúncia anônima que resultou num cerco em uma residência. Consta nos depoimentos que houve o arremesso da droga e da arma que estavam supostamente dentro da residência do paciente. Os policiais adentraram em sua residência sem anuência do paciente nem da sua esposa Maria Eduarda. Esta defesa, inconformada com o ato ilegal, requereu no juízo de custódia a nulidade da busca e apreensão, mas foi permanecido o ato sobre a fundamentação de que foi preenchido os requisitos da formalidade da prisão em flagrante. Excelência, consta, conforme a narrativa fática aqui, é perceptível a manifesta ilegalidade da busca e apreensão, porque não se fundamenta a busca e apreensão somente em formalidades essenciais do flagrante, nem muito menos por tratar de crime permanente em que o bem jurídico está constantemente violado. É possível perceber que o direito à inviolabilidade domiciliar, esculpido no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, foi flagrantemente violado. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário de número 603, 616, com repercussão geral, fixou a tese de que a constatação posterior da situação de flagrância não justifica a medida, sendo necessárias fundadas razões anteriores que amparem. Seguindo esse mesmo entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, no habeas corpus de número 598.051, delimitou as balizas essenciais para que houvesse a prisão em flagrante e a busca domiciliar dentro dos parâmetros constitucionais. Excelência, é possível visualizar, diante do contexto fático, que houve, sim, uma ilegalidade nessa busca e apreensão. Eu destaco aqui, inclusive, uma jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, em fevereiro de 2022, em que ele deixa bem claro que os agentes castrenses, eles não são gestores de investigação, muito menos de destino de diligências, nem de busca e apreensão, que foi no agravo regimental em habeas corpus 679.811, julgado pelo ministro Antônio Saldanha Pinheiro. Então, Excelência, ao visualizar todos esses depoimentos policiais em que não houve a menção, repito, nos depoimentos policiais não houve menção de franqueamento da entrada, muito menos do paciente, e muito menos da esposa, a senhora Maria Eduarda. É possível, sim, que houve a violação de domicílio. E mais, eu juntei anexo, documento 6 do anexo da petição inicial, em como ficou a residência do paciente. Uma verdadeira devastação e humilhação. Móveis quebrados, roupas jogadas ao chão, uma verdadeira destruição e humilhação que passou o paciente. É incoerente alguém autorizar em que os agentes castrenses entrassem em sua residência e resultasse nessa devastação que aconteceu no seu imóvel. Excelência, veja o nexo causal aqui. Estamos falando de um cerco em uma residência em que houve o arremesso de droga ou de armas que foi na residência, em que posteriormente houve um ingresso, certo, dos agentes policiais dentro da residência. Então, existe sim um nexo causal entre a abordagem policial, a invasão e a captura do objeto. Não foi encontro fortuito de uma droga e de uma arma que gerou a diligência na casa, não. Já havia, sim, um cerco na residência.
Então, Excelência, conforme é perceptível aqui na narração fática, em todo o acervo probatório, em que não é possível que agentes policiais entrem em uma residência sobre o fundamento de uma denúncia anônima de um suposto tráfico de drogas que estava acontecendo nas imediações. Então, Excelência, esta defesa entende que a busca e a apreensão foi legal, muito embora exista o entendimento de que o tráfico de drogas tem caráter permanente e que o bem jurídico está constantemente violado e permite a entrada em domicílio, sendo que esse entendimento já se encontra superado pelos tribunais superiores, seja ele o Supremo Tribunal Federal e o próprio STJ, é perceptível que não houve anuência por parte dos moradores para entrar no imóvel. O arremesso da droga e da arma faz parte do nexo causal que aconteceu o cerco na residência do paciente. E denúncia anônima não é fundadas razões para adentrar em uma residência, nem justa causa. E ficou comprovado, sim, a violência em que foi realizada dentro da casa do paciente, conforme documento 6 anexado nesta petição inicial. Então, esta defesa pede a nulidade dessa busca e apreensão em relação à droga e à arma e todos os objetos. Se Vossa Excelência não entender que a droga e a arma não possuem nexo causal nessa invasão do domicílio, mas se considera ilegal a busca e apreensão dos objetos que foram dentro da residência, porque existem tantos objetos que foram encontrados dentro da residência como foi aquele que estava dentro da residência e foi arremessado, que entenda pela ilegalidade dos demais objetos que encontravam-se dentro da residência. Esta defesa, desde já, encerra essa sustentação oral e agradece a atenção de Vossa Excelência. Obrigado, doutor Rubens. Parabéns pela brilhante sustentação oral. Essa matéria que tem sido trazida aqui na Câmara Criminal aí, nos últimos 6 meses, o doutor Rubens tem, em reiteradas oportunidades, trazido para o debate aqui na Câmara Criminal, não é uma questão nova. Essa matéria já foi julgada em repercussão geral, tema 280 do RE 603616, relatoria do ministro Gilmar Mendes, desde o ano de 2016. No entanto, recentemente tem se visto aí decisões aparentemente antagônicas no Tribunal da Cidadania, mas que, no meu sentir, o voto do ministro Gilmar Mendes ele é bastante claro. A justificativa para a invasão do domicílio, quando não há ordem judicial, nem tampouco a autorização do proprietário, ela tem que ser antecedente, tem que ser anterior. A justificativa não pode se dar em razão do que se encontra no domicílio. E no caso concreto, doutor Rubens, é por isso que eu digo sempre que o caso a caso é que vai definir a nulidade ou não desse ato judicial aí, aliás, da postura da autoridade policial, as notícias que já existiam de que aquele ambiente era um ambiente em que se praticava o ilícito do tráfico de entorpecentes. E a postura de quando lá chegou a polícia de fazer arremesso de coisas e de fuga, e não uma postura de enfrentamento, de que aqui é o meu domicílio, aqui não há e tal. Então, este cenário, e é um cenário que, obviamente, ainda vai ser instruído e vai ser melhor analisado, neste momento policial eu não vejo, neste momento judicial eu não vejo como acolher a pretensão aqui trazida na impetração. Eu conheço e denego a ordem em harmonia com o parecer ministerial. Desembargador Gilson Barbosa. Acompanho o mesmo voto de Vossa Excelência. Desembargador Saraiva Sobrinho. Também, Vossa Excelência. Acompanho o voto de Vossa Excelência, um voto bem elaborado, dentro da realidade que vive essa Câmara Criminal.
Naturalmente que tive acesso aos memoriais do Dr. Rubens e não me convenceu em nenhum momento, diferentemente. Eu não vejo ilegalidade nessa busca e apreensão. Daí, com os cumprimentos da Sua Excelência, eu também denego a ordem. Dr. Rubens, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Abraço. O próximo é o número 91 na ordem cronológica. É o HC número 80-2020, dígito 30, ano 2022. Impetrante, Dr. Francisco das Chagas Medeiros, Dr. Chiquinho. Paciente, Éden Isaías de Andrade Silva. Autoridade coatora, juiz da segunda vara da comarca de Caicó, desembargador Saraiva Sobrinho. O relator, processo em mesa, desembargador Saraiva? Em mesa, presidente. Doutor Chiquinho está na sala. Está, desembargador Glauber. Doutor Chiquinho, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Estão habilitados o microfone e a câmera. Vamos aguardar aí. Não estou visualizando nem ouvindo o doutor Chiquinho. Vamos para o seguinte, então, e a gente retorna aí tão logo ele consiga. É o de número 80, na ordem cronológica, recurso sentido distrito número 80-02-35, distrito 67, ano 2021. Origem, primeira vara criminal da comarca de Natal. Recorrente, Magno da Silva Leônides. O advogado doutor Manuel Fernandes Braga. Recorrente, Igor Mateus Lopes de Araújo. O advogado doutor Cildilon Maia Tomás do Nascimento. Recorrido Ministério Público. O desembargador Gilson é o relator. Está em mesa, desembargador Gilson? O 80 já foi julgado. Já. Ah, desculpe, o 80 já foi julgado. Desembargador É o 50. É o 50. Apelo criminal número 10-0104 de 77, ano 2020. O apelante Anderson Vitor Gomes da Silva, advogado doutor José Bartolomeu de Medeiros Linhares. Apelante Francisco Tássio de Oliveira, advogado doutor Júlio César Medeiros. Apelante Max Rodrigues dos Santos, advogada doutora Manuela da Câmara Silva, apelado do Ministério Público, desembargador Gilson é o relator, desembargador Saraiva é o revisor. Está inscrito aqui para sustentação oral doutor Júlio César Medeiros. Desembargador Gilson, processo em mesa? Em mesa, presidente. Doutor Júlio César, Vossa Excelência tem até 15 minutos para a sua defesa oral. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, consegue me ouvir? Sim. Eu não sei se há interesse, do ponto de vista pragmático. Eu estou concedendo parcialmente, fazendo ajustes, só não estou dando absolvição, mas ajuste de pena, tudo mais. Certo. Doutor Júlio, vai... De forma muito breve, sim, bem breve. Não, Vossa Excelência tem a palavra, por até 15 minutos. Tranquilo. Excelentíssimo senhor presidente desta Câmara Criminal, doutor desembargador relator, representante do Ministério Público, doutor julgadores. Farei uso da palavra, embora o nobre relator tenha já antecipado, que deu provimento parcial, pelo menos o seu voto, simplesmente para tecer alguns comentários que entendo relevantes. Como não foi acolhida a absolvição, gostaria de apenas informar que, nesse caso específico, tratamos de uma acusação, uma condenação por suposta prática de assalto. O fato ocorreu em Barão, Serra Branca, uma comunidade rural ali próximo a Santana do Matos, em que apenas uma pessoa executou o delito, o senhor Anderson, acusado, condenado Anderson. É ele que deu voz de assalto, enquanto que um outro elemento também condenado, o Max, se encontrava no carro. De modo que o nosso cliente, o recorrente, apelante, Francisco Tássio, simplesmente não estava no local, ou seja, ele não participou ativamente da execução, não deu guarida no momento, não deu fuga, enfim, a suposta participação dele teria sido exclusivamente esconder a arma, isso já no local bastante distante de onde ocorreu os fatos. Então, tais fatos foram mencionados, foram confirmados pelos próprios denunciados, que foram condenados, o Anderson e o Max. Então, se estes foram os únicos elementos, inclusive, colhidos, se essa confissão dele serviu para fundamentação da condenação, de certo, com todo respeito ao nobre julgador de primeiro grau, entende-se que também deveria ter servido como fundamentação para
necessária a absolvição do Francisco Tássio. Porque, repito, não existe nada nos autos que leve à conclusão diversa. Ultrapassando esse ponto, até porque já houve manifestação. O juiz de primeiro grau, ele não aplicou a pena conforme prevê a lei. Ele, para o apelado Francisco Tássio, que agora se defende, ele fixou uma pena de 5 anos e 8 meses. Ocorre que essa pena dele já foi menor do que a dos outros, porque o juiz entendeu que ele não agiu em coautoria, ele simplesmente participou, como afirmei anteriormente, né? Escondendo a arma, no momento posterior ao delito. Então, diante dessa menor participação reconhecida pelo próprio juiz, ele diminuiu a pena, não no grau máximo permitido pelo artigo 29, né, do Código Penal, que é de 1/3, ele reduziu em 1/6. Então, esse é um dos motivos do apelo, ou seja, nós defendemos que essa diminuição deveria ser no grau máximo, diante do apelante ser primário, sem qualquer tipo de antecedente, e dessa mínima participação. Um outro ponto que merece destaque é o regime aplicado pelo magistrado. Ele fixou o regime fechado sem qualquer fundamentação idônea, né, contrariando a lei e, inclusive, as súmulas 440, 700 do STJ e as 718 e 719 do STF, que determinam que só existe a possibilidade de fixação de pena em regime diferente do que prevê a lei, né, a depender do quanto aplicado, em situações devidamente fundamentadas, situações excepcionais, que não ocorreram nesse fato. O juiz arguiu como elemento simplesmente a prática com uso de arma e concurso de pessoas, que ambas foram valoradas quando da qualificação, qualificando o delito, motivo pelo qual a pena foi aumentada. Então, assim, esses elementos por si só não autorizam a fixação de regime fechado, quando a pena foi de apenas 5 anos. Então, eram essas as observações que nós gostaríamos de ter feito. O caso não representa uma maior gravidade, além do qualquer tipo normal de assalto. A quantia subtraída foi de R$ 440, um só agente, não foi imprimida violência ou pânico, né, nas pessoas que se encontravam no local. A funcionária do estabelecimento, que foi gerente, dona Maria das Graças, ela, inclusive, chegou a mencionar que ele entregou o celular, mas aí, a pedido dela, senhora, esse é o meu único celular, eu preciso dele. O Anderson, né, um dos condenados, ele devolveu o aparelho, ou seja, ele até devolveu o que já tinha pego. Então, assim, não vemos, por qualquer ângulo, a possibilidade de se fixar regime fechado. Embora foi importante, eu achei necessário trazer essas argumentações, porque o apelado se encontra preso há quase 2 anos. 1 ano, 10 meses e alguns dias. Entende? Então, é preocupante. Ele deveria estar já no aberto, ainda que se entendesse por uma condenação. Então, o único ponto que eu gostaria de solicitar, além da reforma, né, pedido de reforma deduzida no apelo, pela absolvição, subsidiariamente pela redução de pena com redução máxima prevista no artigo 29, né, diante da sua participação mínima, seria a readequação do regime, que diante desse 1 ano e 10 meses que ele passou nos termos do artigo 387 do Código Penal. Ou seja, em havendo reforma por parte de Vossas Excelências, né, desta Câmara Criminal, que, a depender do quanto da pena aplicada, seja deduzido esse tempo que ele já passou preso para efeito de fixação de regime inicial. Espero que tenha sido compreendido que é a detração prevista no artigo 387. E, aliado a tudo que foi solicitado, reforçando o pedido de reforma da sentença, gostaria também que, a depender da decisão, seja expedido de imediato, por tudo que foi exposto, alvará, com remessa tanto ao juízo de primeiro grau, né, responsável pela ação penal, como também para o juiz de execução provisória, que tramita na comarca de Caicó, no sistema CEU. Eu gostaria só de fazer menção ao número para ficar registrado, é o 500.000, dígito 62, 2021, 820-0127. Dada a urgência que o caso requer. Satisfeito, muito obrigado pela atenção, senhores. Obrigado, doutor Júlio. Relator, desembargador Gilson Barbosa. Como vota, Vossa Excelência? Presidente, meu voto foi muito longo, o que não é do meu estilo. 40 páginas,
mas eu peço permissão, mais uma vez, a Vossa Excelência, ao doutor Saraiva, desembargador Saraiva, para ler só uma síntesezinha no final do que digo, que conheço parcialmente e dou parcialmente provimento ao apelo de Francisco Tássio e Max Rodrigues. E conheço e dou parcial provimento ao apelo de Anderson Victor, acatando a preliminar de não conhecimento parcial dos recursos de Francisco Tássio e Max Rodrigues, quanto aos pleitos de concessão da justiça gratuita, afastamento e absolvição da pena de multa, absolvição do crime de ameaça, afastamento da causa de aumento de pena, da restrição da liberdade da vítima e incidência da atenuante da confissão espontânea, suscitada pelo Ministério Público, no mérito em aplicar o quantum de redução da pena em razão da participação de menor importância na fração máxima de 1/3, quanto ao apelante Francisco Tássio, e tornar favorável o vetor judicial da culpabilidade de todos os apelantes, fixando a pena concreta e definitiva em 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e 11 dias multa ao apelante Francisco Tássio, 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias multa ao apelante Anderson Vitor Gomes, e 6 anos e 6 meses de reclusão e 16 dias multa ao apelante Max Rodrigues, mantidos os demais termos da sentença, como faço agora. Senhor presidente e desembargador Saraiva, eis o meu voto que foi distribuído previamente com os senhores. Respeito qualquer decisão desta Câmara, como é do meu estilo. O revisor, desembargador Saraiva Sobrinho, como vota, Vossa Excelência? Já coloquei meu voto no sistema e, malgrado a sustentação do doutor advogado, eu mantenho a posição acompanhando o relator. Eu tenho somente uma dúvida aqui com relação ao regime, em razão dos decotes aí feitos, do apelante Francisco Tássio. Ele permanece no fechado, a pena dele ficou 4 anos. Esse não é meu, não, presidente. Esse não é o meu processo, não. Vossa Excelência... É esse. Não. Ele é um dos apelantes, é o apelante do... Diga o número do processo. Foi feita a defesa oral. É este o processo, vereador. Não, o meu é esse é o 50. É o 50. O que eu fiz agora foi o voto do número 50 da pauta. Doutor Júlio, qual é o nome do seu constituinte? Francisco Tássio de Oliveira. Exatamente. A fundamentação, se me permite, só para esclarecimento, a fundamentação do nobre desembargador relator, doutor Gilson, aparentemente se trata do recurso que acompanha, né, a sustentação. E já respondendo ao nobre desembargador presidente, a pena para ele, de fato, pelo que eu compreendi, ficou 4 anos e 5 meses em decorrência da diminuição para o máximo previsto no artigo 29, né, diante da diminuição da menor participação. Então, eu reforço mais uma vez, porque se a participação dele foi tão mínima ao ponto de autorizar essa redução, o que justificaria o regime fechado? Contrariando todas as súmulas do STF, STJ e a própria lei. E se ele já está preso há mais eu posso reler um ano e 10 meses. E foi previamente distribuído com os senhores. Mais do que a minha palavra verbal de improviso, é o que está escrito que foi distribuído com os senhores. Mas digo o seguinte, a certo ponto, eu digo, no mérito, em aplicar o quanto de redução da pena em razão da participação de menor importância na fração máxima de 1/3, quanto ao apelante Francisco Tássio, é o que eu estou dizendo, e tornar favorável o vetor judicial de culpabilidade de todos os apelantes, fixando a pena concreta e definitiva em 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 11 dias de multa ao apelante Francisco Tássio. 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias multa ao apelante Anderson. E 6 anos e 6 meses de reclusão e 16 dias multa ao apelante Max Rodrigues. Foi o que eu escrevi e passei para os senhores. A dúvida, acredito, com relação a isso, não há dúvida, desembargador Gilson. Só um instantinho, doutor Júlio.
Com relação a isso, não há dúvidas, desembargador Gilson. O que eu questionei é com relação ao regime, e que foi trazido na tribuna, do apelante Francisco Tássio. Se permanece ele no regime fechado, e com relação ao pleito de liberdade que foi... Ele está preso preventivamente. Eu não sei se o revisor aí... Estou puxando o texto aqui para ver, para dizer a Vossa Excelência. Um momentinho, presidente. Presidente, gostaria de sugerir, se fosse o caso do Bardo Gilson, retirado de mesa na próxima sessão estaria examinando regime fechado. A questão do regime aqui, e também a questão da preventiva. Presidente, eu digo o seguinte: dessa forma, a utilização de circunstâncias judiciais desfavoráveis constitui fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso, pelo que deve ser mantido o regime inicial fechado. Por isso que eu falei, eu entreguei previamente aos senhores, e é uma boa técnica que a Câmara faz, porque os outros jogadores têm acesso direto. Regime fechado inicial. Desembargador Saraiva Sobrinho. Também. Mantém a preventiva. Mantém o seu voto? Mantenho integralmente o meu voto. Não, estou dizendo do revisor. Pelo quantitativo da pena e não havendo notícia de reincidência, eu acho que cabe o semiaberto. Com relação à preventiva, não. Aí eu não tenho elementos para... Eu mantenho a prisão. Deixar o crivo do juiz de execução para examinar a questão de retratação, ter mais elementos. Então, Vossa Excelência faz o ajuste para que ele seja o regime inicial semiaberto e que a prisão preventiva seja adequada ao regime. É isso? Revisor? Com relação à prisão preventiva, eu mantenho a prisão, não é isso? Não, eu sei, mas aí como o regime, Vossa Excelência não está modificando para o semiaberto? Sim, semiaberto, Aí faz adequação já. É isso? Perfeito. É isso, entendi agora. Eu acompanho Vossa Excelência neste ajuste. Então, processo julgado à unanimidade com o ajuste feito pelo revisor no sentido de fixar para o apelante Francisco Tássio o regime semiaberto e com a determinação de que a prisão preventiva seja devidamente ajustada ao regime fixado nesta oportunidade. Vencido nesta questão o relator que mantinha o regime fechado para o apelante Francisco Tássio. Compreendeu? Que continua relator. Ana Cláudia, compreendeu? Sim, senhor, desembargador. E aí o relator, desembargador Gilson, fará esse ajuste no voto. Perfeito, desembargador Gilson? Anotado. Perfeito, doutor Júlio. Regime semiaberto e a prisão preventiva vai ser compatibilizada com o novo regime. Para o apelante Francisco Tássio. Aceito. Muito obrigado pela atenção, senhor presidente e demais jogadores. Nada, saúde e boa sorte. Doutor Flaviano havia pedido a palavra aí, não sei se foi por equívoco. Foi equívoco, Excelência, eu já baixei de imediato. Foi equívoco. Tá bom, então, um abraço, doutor Flaviano. Agora sim, doutor Chiquinho está na sala, vamos fazer o pregão do processo. Sua Excelência, só um instantinho. É o número, deixa-me ver aqui, 91, não é isso? É o habeas corpus número 80-20, 20-30, o ano 2022, impetrante, doutor Francisco das Chagas Medeiros, paciente, Éden Isaías de Andrade Silva, autoridade coatora, juiz de direito da comarca de Caicó. O relator é o desembargador Saraiva Sobrinho. Processo em mesa, desembargador Saraiva? Mesa. Doutor Chiquinho, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Bom dia, seja bem-vindo. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Ok. Muito obrigado, bom dia a todos. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, Cláudio Rego, desembargador Gilson Barbosa, desembargador Saraiva Sobrinho, eminente relator para este HC, doutora Daci, Ana Cláudia e demais colegas advogados que integram essa seleta Câmara Criminal.
Eminentes julgadores, a espécie diz respeito a na verdade, fazendo uma breve digressão, em julho de 2021, um cidadão foi preso por força de mandado de busca, e houve flagrante, e ele foi preso, foi apreendido um aparelho celular. Em setembro, a polícia prepara esse relatório dos diálogos supostamente travados entre o então preso, Ronaldo, e o ora paciente, em setembro. Em dezembro, sem que ocorra e sem que a polícia traga, junte ao procedimento quaisquer fatos novos que indicasse a continuidade dessa suposta associação para o tráfico, foi em decorrência clara, em decorrência da investigação, em decorrência da operação, da deflagração da operação, foi decretada a prisão preventiva do ora paciente, cujo mandado não fora cumprido naquela oportunidade, porque ele não fora localizado. Registro que há 12 dias, este mandato foi cumprido, né? Ele se encontra preso na penitenciária estadual do Seridó, e a imputação é de associação para o tráfico, artigo 35 da Lei 11.343. Então, a resignação da defesa, do impetrante, em face do ora paciente, é de que nós temos aqui uma violação clara a dois dispositivos do Código de Processo Penal. Uma violação, primeiro, ao parágrafo 2º do artigo 312, né? O artigo 312, parágrafo 2º, que diz textualmente: a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo, existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Então, nós entendemos que há uma violação aqui. Inexiste contemporaneidade. Não é só pelo espaço temporal, né? É pela ausência de qualquer investigação outra, qualquer elemento indiciário outro, ou de prova outro, que viesse a justificar a decretação de uma prisão preventiva. Não dizemos que não houvesse elementos para até o oferecimento de denúncia. Travou o som aí, doutor Chiquinho. Opa! Doutor Chiquinho, travou, não sei se Vossa Excelência se recorda aí de onde parou, mas foi no último minuto aí. Tá bom, eu agradeço. Tem mais 5 minutos ainda. Pode muito continuar. Obrigado. Agradeço e peço desculpa, mas fora do nosso controle. Isso. Então, a resignação primeira é com relação à ausência de contemporaneidade. Porque, ora, diálogos travados em julho de 2021, relatório feito em setembro, extraindo apenas e tão somente os diálogos travados lá em julho, operação deflagrada com mandatos de prisão expedido em dezembro, sem nenhum elemento novo apontado, senão o colhido lá na extração. Então, com todo respeito, pedindo vênia, o impetrante, nós entendemos que há uma violação clara do princípio da contemporaneidade aí, né? Muito clara. Então, essa é a primeira resignação. A segunda vai no sentido de que a prisão ela se deu, né? Ela se deu em decorrência, e aí é o parágrafo 2º do artigo 313, que diz textualmente: não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena, que também se assemelha, ou
como decorrência imediata de investigação criminal. Para mim, isso está muito claro. Eu não consigo vislumbrar outra interpretação, a não ser que, no espaço temporal entre o fato original e a prisão, outros elementos, outros fatos, outros indícios de prova surjam que possam dar uma ideia de continuidade daquela ação, né? Então, e por fim, temos que trata a espécie da suposta prática do delito capturado no artigo 35 da 11343 de 2006, que tem como apenamento de 3 a 10. Em nome, trazendo, invocando o princípio da antevisão, se esse cidadão, se esse paciente fosse condenado agora, se esse tribunal pudesse condená-lo do jeito que está agora, com certeza, se o condenasse, iria colocá-lo imediatamente em liberdade, porque certamente não teria como ultrapassar sequer o regime semiaberto. Então, nesse sentido, né, considerando que mesmo que ele venha a ser condenado, ele não será a uma pena no regime fechado, dada todas as condições que ele preenche. Então, com base nessa argumentação, o impetrante espera e confia que Vossas Excelências possam conceder a presente ordem e determinando, consequentemente, a expedição do redentor alvará de soltura para que ele aguarde, responda à ação penal sem prejuízo da sua liberdade permissa venia hoje ilegalmente cerceada. Então, são essas as nossas considerações e agradecemos a atenção. Obrigado, doutor Chiquinho. O relator, desembargador Saraiva Sobrinho, como vota Vossa Excelência? Presidente, eu cumprimento o doutor Chiquinho e devo dizer que o voto foi distribuído, a proposta de voto previamente. A imputação não é só por tráfico, é tráfico e associação para o tráfico. E, resumidamente, eu digo na emenda, cárcere lastreado na garantia da ordem pública e de eficácia da lei, requisitos caracterizados quanto SATs, gravidade concreta dos delitos, paciente detentor de posição de comando e gerenciamento da mercancia, contemporaneidade da constitutiva com as investigações, evasão a robustecer o perigo libertário, fuga de elementos a superdanear medida diversa, inexistente controle ilegal, precedente, ordem conhecida e denegada, senhor presidente. Só, presidente, aqui no 13, por exemplo, como argumentativo, nessa lei sobressai indício de narcotraficância e associação, apurados no âmbito investigatório, apontando o paciente como árbitro, fornecedor regional e, aspas de novo, autoridade idealizadora, deve ser enaltecido esse particular, robustez dos elementos amealhados nos relatórios policiais, eu também transfiro. É como voto, conhecendo denegando a ordem. Perfeito, desembargador Saraiva. O Chiquinho tem sempre a habilidade, na sua defesa oral, de nos chamar a atenção para os autos. E aqui, doutor Chiquinho, o destaque, neste momento, não se faz juízo de absolvição ou de condenação. Tem-se ainda um momento de instrução, de investigação, e o que aponta para a periculosidade do paciente, e bem destacado no voto do relator, é que sua prisão decorre de uma operação Revoada, realizada recente, ainda em dezembro de 2021, e que, inclusive, ostentava a condição de foragido o paciente, e que foi feito um destaque aqui pelo desembargador Saraiva, o relator, abro aspas, de que o paciente, dito aqui, foi possível observar que o denunciado Éden Isaías de Andrade Silva é o principal responsável pela liderança e administração geral do comércio, pelo fornecimento dos entorpecentes
aos demais e dos pontos de venda, bocas de fundo, biqueiras, tanto que há diálogo em que planeja expandir os negócios. Então, veja que a prisão, aparentemente, neste momento, ela resguarda a ordem pública e, com isso, eu acompanho Sua Excelência, o desembargador Saraiva Sobrinho, no sentido de conhecer e denegar a ordem. Desembargador Gilson Barbosa, como Eu vota Vossa também Excelência? faço. Ordem conhecida e denegada à unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor Chiquinho, um abraço forte, saúde e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Com a internet melhor. Um abraço. Nenhum outro processo com sustentação oral, não é isso, Ana Cláudia? Não, senhor desembargador. Não há, então vamos aqui, também não há pedido de preferência, vamos para a pauta anterior. Pauta anterior, número 77. Pauta anterior, número 77, apelo criminal número 81-6963-21, ano 2021, a origem, 4ª Vara Criminal da Comarca de Natal, apelante Judson Silva de Lima, o advogado Dr. João Cabral da Silva, apelado Ministério Público, relator desembargador Gilson Barbosa, revisor desembargador Saraiva Sobrinho, restou anotado aqui que em 24 de março do ano 2022, após o voto do relator conhecendo e negando provimento ao recurso, pediu vista dos autos do desembargador Glauber Rego. O desembargador Saraiva Sobrinho declarou aguardar o voto vista. Eu disponibilizei o meu voto vista aí e trago uma pequena divergência com relação ao voto do relator, tão somente pertinente a uma questão da dosimetria. Eu faço aqui, eu acolho o pedido da defesa no sentido de ser reconhecida a atenuante da confissão, ainda que qualificada no caso concreto, e em resumo, o voto está disponibilizado, por conta dessa atenuante, a pena final do apelante, ela fica, o meu voto, em 7 anos e 6 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença condenatória. É o voto que trago, peço vênia ao relator para essa pequena divergência. E desembargador Saraiva Sobrinho, Vossa Excelência que declarou aguardar o voto vista. Foi, presidente. Eu tive a oportunidade de reexaminar, principalmente a questão da confissão, e não me convenci. Ao contrário, daí porque eu mantenho a posição originária acompanhando o relator. Então, processos por maioria, a Câmara Criminal conheceu e negou provimento ao apelo, vencido o desembargador Glauber Rego, que dava provimento parcial. Eu peço a juntada do voto vista. Ainda na pauta anterior, nós temos aqui o número 78, apelo criminal número 100949, dígito 62, ano 2018, apelante Ministério Público, apelada Ana Rosa Diogo da Silva, defensora doutora Raíssa Cunha Lima, Câmara dos Santos, o relator é o desembargador Gilson, revisor o desembargador Saraiva Sobrinho. E restou anotado em 29 de abril do ano 2022 que, após os votos do relator, conhecendo e dando provimento ao apelo, e do revisor, negando provimento à apelação, pediu vista dos autos do desembargador Glauber Rego. Eu anotei o meu voto aí, acompanhando o voto do revisor, peço vênia ao relator, e proclamo o resultado. A Câmara Criminal, por maioria, conheceu e negou o provimento ao apelo, vencido o relator que ele dava provimento. Redator para o acórdão o desembargador Saraiva Sobrinho. Perfeito, desembargador Saraiva? Perfeito, presidente. Eu me perdi aqui, presidente. Vossa Excelência está... Acompanhando Vossa Excelência. 78. Pronto, então fica vencido o eminente relator desembargador Gilson, não é isso? Exatamente. Pronto, presidente. Então, eu trabalhei, depois que o voto de Vossa Excelência foi liberado, trabalhei no sentido de acreditando a possibilidade do desembargador Gilson
se manter firme no meio da mesma posição. E, enquanto redator para o acordo, eu já o elaborei. E, resumidamente, já faço aí, já fica a leitura. Por maioria de votos, adiciona a sua segunda PJ. Conheci e desproveu apenas no termo do voto do relator. Vencido o relator, desembargador Gil Barbosa, que proviu o apelo. Resumidamente, o acordo dessa PET. Então, acórdão lido já nesta oportunidade e aprovado à unanimidade. Iniciando pelo desembargador Saraiva Sobrinho. Algum destaque, desembargador Saraiva, nos processos da relatoria de Vossa Excelência? Eu não, presidente. Mantenho a proposta de voto. O Ministério Público tem alguma observação a fazer nos processos da relatoria do desembargador Saraiva, doutora Daci? Não, Excelência. Não há. Desembargador Gilson, mantém os votos? Tem esse aqui. Excelência, esse 81 já foi emitido o parecer, né? Eu estava vendo aqui. Ó. Foi retirado de mesa após o parecer oral. É multa. Já. Isso. Já foi retirado emitido de mesa. aí na sessão anterior, foi já. O meu colega? Isso. Foi retirado. E aí não mesa os dois. Então, os processos da relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho julgados à unanimidade, nos termos do voto do relator. Do desembargador Gilson Barbosa, alguma observação, desembargador Gilson? Sem destaque. Doutora Daci, alguma observação nos processos da relatoria do desembargador Gilson? Não, Excelência. Nenhuma observação a fazer. Desembargador Saraiva, mantenha os votos registrados no sistema. Com relação ao desembargador Gilson, é isso? Isso. Presidente, eu concordo com os demais e estou tão somente divergindo dos 70. Inclusive, no dia de ontem, eu liberei o voto em sentido contrário ao pensamento do desembargador Gilson Barbosa. Número 70. Francisca Francinal da Roda da Silva. E essa é uma questão, né, Vossa Excelência puder fazer o destaque aí, desembargador Saraiva. Divergente do revisor. Absorver. Está sem som, desembargador. A questão da injúria racial, presidente, eu entendi, após analisar bem a prova produzida, não vi caracterizada, destaquei precedentes a partir do ministro Ribeiro Dantas, da terceira sessão, onde ele disse, naquilo que interessa, é de suma importância também ressaltar que o direito penal é uma importante ferramenta conferida à sociedade. Entretanto, não se deve perder de vista que este instrumento deve ser sempre a última raça. E aqui não foi. Eu acho que houve um equívoco a partir da autoridade policial, que não procurou apaziguar as partes, uma brincadeira praticamente entre familiares. Eu não vi o elemento em si que justificasse. Posteriormente, procurei o Distrito Federal, onde uma decisão de 2020 exatamente se encaixa na situação. A injúria proferida no calor da discussão não caracteriza o crime previsto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, injúria racial, pois ausente o elemento subjetivo específico do tipo, ou seja, magoar e ofender. Aqui me parece que houve uma resposta a uma agressão feita. O bate-boca, né? Trago outro, já de 2015, o próprio Tribunal de Justiça Federal já tinha esse entendimento naquilo que interessa. Ofensa proferida durante a acalorada discussão, a ausência do elemento subjetivo. Aí caminho, presidente, o voto do relator, Roberval Gazemiro, Belenato, nesse sentido, onde traz toda a argumentação. Posteriormente, colacionei, presidente, a própria doutrina escola de César Roberto Bittencourt, em tratar de direito penal, onde ele diz, além do dolo, faz-se necessário um elemento subjetivo especial do tipo, representado pelo especial fim de injuriar, de denegrir, de macular e atingir a honra do ofendido. Simples referência a adjetivos, se for o caso, prefiro não repetir, a utilização de palavras que encerram conceitos negativos, por si só, são insuficientes para caracterizar o crime de injúria. E desfechando, eu trouxe também do Rio Grande do Sul,
tribunal está sempre avante, eu gosto muito de examinar os gaúchos, né, onde foi dito que o juízo condenatório por crime de injúria racial pressupõe a demonstração inequívoca do dolo de ofender por motivo relacionado a questões raciais ou de etnia. Então, resumidamente, eu peço permissão e divido o relator e voto no sentido de absolver a senhora Francisca Francinalda Rosa da Silva. O relator mantém o voto, o desembargador Gilson. Mantém o voto, presidente. Eu tive acesso ao voto do desembargador Saraiva Sobrinho e vou pedir vênia ao relator para acompanhar Sua Excelência no sentido de conhecer e dar provimento ao apelo. Então, proclamo o resultado. Processo julgado por maioria, vencido o relator que negava provimento ao apelo. Redator Caso para o acórdão, em dissonância, não é isso, desembargador? em dissonância com o parecer ministerial. Redator para o acórdão, desembargador Saraiva Sobrinho. Acórdão pronto, desembargador Saraiva, ou fica para a próxima sessão? Fica para a próxima, eu estava na expectativa do voto de Vossa Excelência. Perfeito. Então, agora passamos aos votos da minha relatoria, estão aí disponibilizados, eu não tenho nenhum destaque. O Ministério Público, alguma observação a fazer? Não, Excelência. Não há? Nada. Desembargador Gilson Barbosa. Nenhum. Desembargador Saraiva. Eu não, presidente. São julgados à unanimidade nos termos disponibilizados no sistema. Esgotado a pauta, eu indago se algum processo em mesa, extra pauta, que independa de pauta, que não tenha sido apregoado. Não tenho. Não há? Ana Cláudia. Presidente, o 81 e 82 adiados, não é isso? Isso. Sim, senhor. Não mesmo. Perfeito? Próxima sessão, desembargador, terça-feira, dia 12. Vou lembrar. 8 horas. 8 extraordinariamente. Terça-feira, dia 12. Temos a Às quinta-feira 8, a impossibilidade de realizar. Então, às 9 horas e 57 minutos, eu declaro encerrada a presente sessão.